Ao passar por uma escola simples, um executivo viúvo vê uma menina arrumada e sozinha, diante do baile de pais e filhas. Todas elas têm pai para dançar, menos eu. Chora ela, com a voz embargada de abandono. Tocado pela dor da menina, ele aceita ser seu par naquela noite mágica, sem imaginar o quanto isso mudaria sua própria história. O sol se punha sobre a Avenida Paulista quando Renato Meireles, 45 anos, observava o horizonte através da janela espelhada de seu escritório no último andar. O céu de São Paulo, com aquele tom alaranjado peculiar que só aparecia em fins de tarde de inverno, costumava encantá-lo. Hoje, porém, nada parecia importar. 6 meses haviam se passado desde que Elisa partira, levada por um aneurisma fulminante durante o sono. Desde então, o tempo se arrastava em câmera lenta para o CEO da Meireles Tech, uma das principais desenvolvedoras de software do país. Senhor, precisamos sair em 15 minutos para a reunião com os investidores chineses. A voz de Severino, seu motorista há mais de 15 anos, soou respeitosa através do interfone. Renato suspirou, ajustando a gravata italiana. O reflexo no vidro mostrava um homem alto, de ombros largos, cabelos grisalhos nas têmporas e olheiras profundas. Não reconhecia mais aquela pessoa. Os números na tela de seu computador, lucros recordes, expansão internacional, valorização das ações, pareciam letras em um alfabeto estrangeiro que ele não conseguia mais decifrar. Severino disse, após um longo silêncio, cancele tudo. Como, senhor? A surpresa era evidente na voz do motorista. Cancele a reunião. Diga que tive uma emergência familiar ou invente qualquer coisa. Renato desligou o interfone antes que Severino pudesse questionar. 20 minutos depois, o Mercedes preto cruzava a Marginal Pinheiros. Severino olhava preocupado pelo retrovisor, enquanto Renato observava a paisagem em silêncio. Para onde estamos indo, senhor? Não sei, Severino. Só dirija para longe do centro. O motorista assentiu, tomando o rumo da zona leste. À medida que os arranha-céus davam lugar a prédios mais modestos e depois a casas simples, Renato sentia uma estranha inquietação. Quando passavam por Itaquera, ele ordenou subitamente: pare o carro. Aqui, senhor. Sim, aqui mesmo. Severino estacionou próximo a uma praça. Renato abriu a porta e saiu, ainda vestindo o terno italiano de R$ 10.000. Volto em algumas horas, não me siga, instruiu ao perplexo motorista. Caminhar sem rumo por ruas desconhecidas provocava uma sensação quase libertadora. As calçadas irregulares, o burburinho das pessoas voltando do trabalho, o cheiro de pastel frito vindo de uma barraquinha, as crianças brincando em um pequeno parquinho. Era a vida real, pulsante, algo que há muito tempo não experimentava em seu mundo asséptico, de reuniões executivas e jantares de negócios. Após 40 minutos vagando sem destino, Renato avistou uma escola municipal. O prédio simples, pintado de amarelo com detalhes em azul, tinha um cartaz colorido na entrada. Grande baile de pais e filhas. Hoje, 19 horas. Consultou o relógio. Faltavam apenas 10 minutos para as 7. Várias meninas com vestidos de festa entravam de mãos dadas com seus pais. Muitos ainda em roupas de trabalho. Foi então que a viu. Sentada sozinha no banco em frente à escola, uma menina de aproximadamente 9 anos, cabelos cacheados presos por uma tiara prateada, usava um vestido azul claro e sapatos brancos envernizados. Chorava silenciosamente, os pequenos ombros sacudindo com os soluços contidos. Algo no peito de Renato se contraiu. Aproximou-se devagar, sentando-se à distância respeitosa no mesmo banco. "Está tudo bem?" perguntou a voz suave. A menina ergueu o rosto, revelando olhos castanhos molhados e bochechas úmidas. Parecia assustada por um instante, mas algo na expressão gentil de Renato a acalmou. "Meu pai não veio", respondeu finalmente, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. "E minha mãe está trabalhando no hospital. Ela é enfermeira e não conseguiu trocar o plantão." "Entendo." Renato assentiu, observando mais pais e filhas entrando na escola. "É importante para você estar nesse baile, não é? Todo mundo da minha sala vai estar lá. A professora Camila ensaiou uma valsa com a gente. Eu pratiquei tanto." Novos soluços interromperam sua fala.
Qual é o seu nome? Juliana. Juliana Ribeiro da Silva. Ela respondeu, estendendo formalmente a mão pequena, como se apresentasse em uma reunião de adultos. Renato sorriu pela primeira vez em meses, apertando gentilmente a mão da menina. Prazer, Juliana. Eu sou Renato. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Do interior da escola começava a soar uma música animada. Juliana olhou com tristeza para a entrada iluminada. Juliana, Renato falou suavemente, eu sei que não sou seu pai, mas, se você quiser, posso ser seu par no baile, só por hoje. Os olhos da menina se arregalaram. Mas, você nem me conhece. Às vezes, acontecem encontros inesperados na vida. Pessoas que aparecem exatamente quando precisamos delas. Renato surpreendeu-se com suas próprias palavras. Claro, teríamos que falar com sua professora e a diretora da escola primeiro para explicar a situação. Juliana ponderou por alguns segundos, olhando para o homem elegante à sua frente. Você sabe dançar valsa? Na verdade, não muito bem, confessou Renato com um sorriso tímido. Mas posso aprender se você me ensinar. A expressão da menina mudou, iluminando-se com um sorriso radiante que revelava a falta de um dente da frente. Eu te ensino. É fácil, eu juro. Juntos, dirigiram-se à entrada da escola. Na porta, uma mulher de meia-idade verificava os convites. Dona Margarida, Juliana abordou-a timidamente. Este é o senhor Renato. Meu pai não pôde vir e minha mãe está trabalhando. Ele se ofereceu para me acompanhar no baile. Podemos entrar? A mulher olhou desconfiada para Renato, que imediatamente compreendeu o receio. Compreendo perfeitamente sua preocupação, senhora, disse ele, mantendo distância respeitosa. Encontrei Juliana chorando sozinha lá fora e apenas quis ajudar. Se preferir, podemos ligar para a mãe dela ou aguardar a professora para confirmar se está tudo bem. Depois de uma breve conversa com a professora Camila e uma ligação rápida para o hospital onde Dona Ana, mãe de Juliana, trabalhava, a situação foi esclarecida. Com a permissão concedida, Renato e Juliana finalmente entraram no salão decorado com balões prateados e luzes coloridas. Minhas amigas estão ali, exclamou Juliana, puxando Renato pela mão em direção a um grupo de meninas em vestidos coloridos. Ju, pensei que você não viria, gritou uma delas abraçando a amiga. Este é o tio Renato, apresentou Juliana. Meu pai por uma noite. As meninas o analisaram com curiosidade, enquanto Renato, visivelmente deslocado em seu terno Armani, entre pais vestidos mais simplesmente, sorria nervosamente. Você é rico? Perguntou uma das garotas sem cerimônia. Manu, não se pergunta isso, repreendeu Juliana corando. Renato riu genuinamente divertido. Sou apenas alguém que teve a sorte de conhecer a Juliana hoje. Logo a música mudou para uma valsa lenta. Juliana arrastou Renato para o centro do salão, posicionando-se como lhe fora ensinado. Mão direita na minha cintura, braço esquerdo estendido segurando minha mão. Agora é só contar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Desajeitado no início, Renato logo pegou o ritmo, girando com Juliana pelo salão. A menina ria cada vez que ele errava um passo e ele ria junto. Serviu ponche para ela, participou das brincadeiras organizadas e até dançou a Macarena, em uma coreografia desastrada que arrancou gargalhadas de todos. Pela primeira vez desde a partida de Elisa, Renato sentia algo diferente da dor constante no peito. Observando Juliana apresentá-lo orgulhosamente às amigas como meu pai, sentiu uma paz inesperada. Por algumas horas, esqueceu-se dos contratos milionários, das responsabilidades esmagadoras, da solidão do apartamento vazio nos jardins. Às 10h30 da noite, o baile chegava ao fim. Juliana e Renato estavam sentados em um canto do salão. Ela tomando o último copo de suco, enquanto contava animadamente sobre seu projeto de ciências que havia ganhado o 3º lugar na feira escolar. Fiz um vulcão que soltava espuma colorida. Todo mundo achou incrível, mas o Daniel fez um gerador de energia com batatas e ganhou o 1º lugar. Juliana revirou os olhos dramaticamente. Batatas! Como se ninguém já tivesse feito isso antes. Renato ria da indignação genuína da menina quando notou uma mulher de uniforme de enfermeira entrando apressadamente no salão.
Seus cabelos cacheados, idênticos aos de Juliana, estavam presos em um coque desalinhado e olheiras profundas marcavam seu rosto bonito. A semelhança com a filha era inconfundível. Mamãe! Juliana levantou-se de um salto, correndo em direção à mulher. Ana Ribeiro da Silva abraçou a filha apertado, culpa evidente em seu rosto cansado. Me perdoa, filha. Não consegui chegar a tempo para o baile. Tudo bem, mãe. O tio Renato dançou comigo. Juliana apontou para o homem que se aproximava cautelosamente. Ana ergueu o olhar, notando pela primeira vez o desconhecido elegantemente vestido. Seu semblante imediatamente mudou para uma expressão defensiva, puxando Juliana para mais perto de si. Quem é você e o que está fazendo com a minha filha? Perguntou em tom baixo, mas firme. Renato manteve distância, compreendendo a reação protetora. Senhora Silva, sou Renato Meireles. Encontrei Juliana chorando do lado de fora, porque seu pai não havia aparecido. Me ofereci para acompanhá-la no baile, após obter permissão da diretora e da professora Camila. Elas tentaram ligar para a senhora para confirmar. Meu celular ficou sem bateria no meio do plantão. Ana explicou, ainda desconfiada. Estamos com 2 casos críticos na emergência e não pude sair antes. Ela examinou o homem à sua frente, notando o terno caríssimo e o relógio de luxo. E o que um homem como você estava fazendo por aqui? Mamãe, protestou Juliana envergonhada. O tio Renato foi super legal. Ele aprendeu a dançar valsa comigo e até ganhou o concurso de quem come mais brigadeiro. Ana sorriu levemente para a filha antes de voltar seu olhar sério para Renato. Agradeço sua gentileza, Sr. Meireles, mas precisamos ir agora. Claro, Renato assentiu respeitosamente. Foi um prazer conhecê-la, Juliana. Obrigado pela noite especial. Estendeu a mão formalmente para a menina, que ignorou o gesto e o abraçou forte. Obrigada por ser meu pai hoje, tio Renato, sussurrou ela. Algo se apertou no peito de Renato, enquanto observava mãe e filha saírem da escola. Voltou para o carro onde Severino o aguardava pacientemente. Teve uma boa noite, senhor? Perguntou o motorista curioso com o sorriso melancólico no rosto do patrão. A melhor em muito tempo, Severino. Na manhã seguinte, Ana preparava o café da manhã, enquanto Juliana ainda dormia. A campainha tocou, surpreendendo-a. Ao abrir a porta, deparou-se com um entregador segurando um buquê simples de margaridas amarelas. Senhora Ana Silva? Sim, sou eu. Entrega para a senhorita Juliana Silva. Ana assinou o recebimento confusa. Ao abrir o pequeno cartão anexado às flores, leu: Para Juliana, obrigado por me ensinar a dançar. Com admiração, Renato Meireles. No verso, um número de telefone. Intrigada, Ana colocou o buquê em um vaso e ligou seu computador. Digitou Renato Meireles no buscador e quase engasgou com o café ao ver os resultados. O homem que dançara com sua filha era o CEO da Meireles Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Vários artigos falavam sobre ele. O gênio brasileiro da tecnologia. Empresário revoluciona mercado de software nacional. E um mais recente. Comunidade empresarial lamenta falecimento da esposa de Renato Meireles. Ana passou a manhã entre preocupação e curiosidade. Que interesse teria um homem como ele em sua filha? Quando Juliana acordou e viu as flores, ficou radiante, querendo imediatamente ligar para agradecer. Ana hesitou, mas acabou permitindo. Naquela tarde, o telefone de Ana tocou. Era ele. Senhora Silva, espero não estar incomodando. A voz de Renato soava formal, respeitosa. Gostaria de me desculpar se causei qualquer desconforto ontem à noite. Não foi minha intenção. Senhor Meireles, Ana respondeu segurando firme o telefone. Confesso que fiquei surpresa ao descobrir quem o senhor é, mas a pergunta que não sai da minha cabeça é: por que um empresário famoso estaria vagando sozinho por Itaquera e se oferecendo para acompanhar uma menina desconhecida em um baile escolar? Um longo silêncio se seguiu antes que Renato respondesse. Posso explicar melhor pessoalmente? Prometo que minhas intenções são apenas tentar fazer algo bom, sem segundas intenções. Ana considerou por um momento. Temos um café simples perto do hospital onde trabalho, o Cantinho da Bia, na Rua das Acácias. Posso encontrá-lo lá hoje às 5, antes do meu plantão noturno. Às 5 em ponto,
Ana entrou no café familiar ainda vestindo o uniforme do hospital. O Renato já estava lá, desta vez em roupas mais casuais. Calças jeans e camisa azul clara, embora o relógio caro e os sapatos italianos denunciassem sua condição financeira. "Obrigado por vir", disse ele, levantando-se educadamente. Ana sentou-se, indo direto ao ponto. "Por que o interesse em minha filha, Sr. Meireles?" Renato respirou fundo. "Há 6 meses perdi minha esposa, Elisa. Foi repentino. Um aneurisma durante o sono." Sua voz falhou levemente. "Desde então tenho apenas existido, não vivido. Ontem, após cancelar uma reunião importante, decidi caminhar sem rumo. Quando vi Juliana chorando sozinha, algo despertou em mim. Não foi pena, foi conexão. Eu só queria ajudar." Ana observou o homem à sua frente. Seus olhos mostravam uma dor genuína que ela, como enfermeira, havia visto muitas vezes. "Sei que deve parecer estranho", continuou ele, "mas aquelas horas dançando com sua filha foram as primeiras em que não senti um vazio absoluto desde que Elisa partiu. Juliana tem uma energia, uma autenticidade. Ela tem esse efeito nas pessoas." Ana sorriu levemente, relaxando um pouco. "Desde bebê, ilumina qualquer ambiente. Gostaria de poder visitá-la ocasionalmente." Renato propôs cuidadosamente, com algumas regras claras. Nada de presentes caros, nada de promessas que não possa cumprir e, se um dia não puder continuar, avisarei a senhora antes de falar com ela. Ana ergueu as sobrancelhas, surpresa com a proposta direta. "Senhor Meireles, por favor, me chame de Renato." "Renato, você está me pedindo permissão para se tornar uma espécie de figura paterna para minha filha?" "Estou pedindo permissão para ser um amigo. O resto, se acontecer, será natural." Ana estudou o homem por longos segundos. "O pai de Juliana nos abandonou quando ela tinha 7 anos. Ele aparece uma vez por ano, faz 1000 promessas, dá algum presente caro e some novamente, deixando-a devastada. Não posso permitir que alguém a machuque de novo." "Entendo perfeitamente", Renato assentiu. "Por isso as regras. Não quero substituir ninguém, apenas estar presente." Após mais uma hora de conversa, Ana finalmente concordou, estabelecendo limites claros. Renato poderia visitar Juliana 2 vezes por semana para ajudá-la com lições de casa. E talvez aos sábados pela manhã levá-la ao parque para que Ana pudesse descansar após os plantões. Na primeira visita oficial, Renato chegou pontualmente às 4 da tarde de quarta-feira, trazendo apenas um livro de ciências para crianças. Nada caro, mas educativo. Juliana o recebeu com entusiasmo escandaloso, arrastando-o para mostrar seu quarto pequeno, mas impecavelmente arrumado, com desenhos coloridos cobrindo as paredes. "Este é o Sr. Bigodes", apresentou ela formalmente, mostrando um gato de pelúcia surrado. "Ele é muito exigente com quem conhece, mas acho que gostou de você." Renato sorriu, segurando o bichinho com seriedade. "É uma honra, Sr. Bigodes." Ana observava da porta, uma mistura de cautela e esperança em seu olhar. Havia algo tocante na forma como o poderoso empresário se sentava no tapete colorido, ouvindo atentamente enquanto Juliana explicava a complexa hierarquia de seus brinquedos. Nas semanas seguintes, uma rotina se estabeleceu. Às quartas e sextas, Renato ajudava Juliana com suas lições. Aos sábados, levava-a ao Parque do Carmo, sempre devolvendo-a pontualmente para o almoço. Nunca chegava de mãos vazias, mas seus presentes eram simples. Um livro, um quebra-cabeça, uma pequena planta para ela cuidar. Certo sábado, após 1 mês dessa rotina, Ana encontrou Juliana dormindo no sofá quando chegou do plantão. No centro da mesa de jantar, um desenho colorido mostrava 3 figuras de palito. Uma menina de cabelos cacheados, uma mulher com uniforme de enfermeira e um homem de terno segurando o que parecia ser uma pasta. No topo, escrito em letras tortas, "Minha família." Enquanto Renato e Juliana construíam seu vínculo, outra aproximação acontecia na Escola Municipal Cecília Meireles. Camila Mendonça, a professora de Juliana, observara uma mudança notável em sua aluna nas últimas semanas. A menina sempre fora estudiosa, mas agora transbordava confiança e alegria. Numa tarde de quinta-feira, durante a saída dos alunos, Camila aproximou-se de Ana, que esperava Juliana no portão.
Ana, tem um minuto? Perguntou a professora de cabelos curtos e óculos de armação colorida. Claro, Camila. Algum problema com a Ju? Pelo contrário, sorriu Camila. Queria comentar sobre a transformação dela. Está mais participativa, entrega as lições sempre em dia e até se ofereceu para ajudar os colegas com dificuldades em matemática. Ana sorriu orgulhosa. Notei a mudança em casa também. Ela está mais feliz. Tem relação com aquele homem do baile, não é? O tal Renato que tem visitado vocês? Ana hesitou antes de responder. Sim, ele tem sido uma presença constante na vida dela. Ajuda com as lições, a leva ao parque aos sábados. E você, como está com isso? Camila perguntou gentilmente. A pergunta pegou Ana de surpresa. Ninguém havia questionado como ela se sentia com aquela situação inusitada. Confusa, para ser sincera. No início estava apavorada, desconfiada. Agora, não sei. É reconfortante ver Juliana feliz. Ouvi dizer que ele é um empresário importante. CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, confirmou Ana. Mas você não imaginaria isso vendo-o sentado no tapete do quarto da Ju montando quebra-cabeças. Camila sorriu. Parece um homem interessante. É diferente do que eu esperava. Naquele momento, Juliana saiu correndo da escola, interrompendo a conversa. Mas algo havia mudado. Uma conexão sutil se formara entre Ana e Camila, que logo se transformaria em uma amizade valiosa. Enquanto isso, na sede da Meirelles Tech, Renato enfrentava seu próprio dilema. Sentado em seu escritório, encarava a proposta em sua mesa. CEO da filial europeia da empresa, baseada em Lisboa. Uma oportunidade que, 6 meses antes, teria aceitado sem pestanejar. A porta se abriu após uma batida discreta e Severino entrou com uma bandeja de café. Desculpe interromper, senhor. Achei que gostaria de um café antes da reunião com o conselho. Renato sorriu para o motorista, agora muito mais que um simples funcionário. Obrigado, Severino. Na verdade, estou precisando mesmo de um conselho. Severino, homem de 60 anos com cabelos grisalhos e postura impecável, colocou a bandeja sobre a mesa e ergueu as sobrancelhas. Um conselho meu, senhor? Sim, você me conhece há quanto tempo? 15 anos. 17, para ser exato, corrigiu Severino com um leve sorriso. 17 anos, repetiu Renato, indicando a cadeira à sua frente. Sente-se, por favor. Hesitante, o motorista obedeceu. Estão me oferecendo a presidência da filial europeia. Renato empurrou o documento sobre a mesa. Seria um avanço importante na minha carreira. Severino assentiu, compreendendo o peso da decisão. E o senhor está em dúvida por causa da menina e da mãe dela. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Renato sorriu melancolicamente. Tão óbvio assim? Com todo respeito, senhor, nunca o vi tão vivo quanto nas últimas semanas. Nem mesmo quando... Severino hesitou. Quando Elisa estava viva, completou Renato sem ressentimento. Pode falar dela, Severino. Evitar o nome dela não diminui a dor. O motorista assentiu. O senhor e Dona Elisa tinham uma vida confortável, mas muito estruturada. Agendas lotadas, compromissos sobrepostos. Desde que o senhor conheceu Juliana e Dona Ana, vejo uma espontaneidade que não existia antes. Renato absorveu as palavras do motorista, surpreendido pela percepção aguçada. Você perdeu alguém importante, Severino. Um brilho de dor cruzou os olhos do homem mais velho. Minha esposa Ivone, há 12 anos, câncer, e meu filho Rodrigo, em um acidente de moto 2 anos depois. Renato sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. 17 anos trabalhando juntos e nunca soubera desses detalhes fundamentais da vida de Severino. Sinto muito. Nunca soube. O senhor nunca perguntou, respondeu Severino sem acusação. E eu nunca achei que fosse importante compartilhar. Como você seguiu em frente? O motorista refletiu por alguns instantes. No início, não segui. Apenas existia como um fantasma. Trabalhava, comia, dormia, mas não vivia. Fez uma pausa significativa. Como o senhor nesses últimos meses? Renato assentiu, reconhecendo a semelhança. Um dia, continuou Severino, estava levando minha sobrinha para a escola quando ela pegou minha mão e disse: Tio Seve, você tá triste por dentro, né? Mas tudo bem, eu também fico triste às vezes.
Aquela sinceridade infantil. Severino sorriu com a lembrança. Percebi que a vida seguia e que eu podia escolher participar dela ou apenas observá-la passar. E você escolheu participar. Sim, não foi fácil, mas gradualmente voltei a sentir. A dor nunca desaparece completamente, senhor. Ela apenas se torna parte de quem somos. Renato encarou a proposta sobre a mesa. Aceitar esse cargo significaria deixar São Paulo, deixar Juliana e Ana. Posso fazer uma observação pessoal, senhor? Claro, o senhor já tem dinheiro e reconhecimento suficientes para várias vidas. O que não tem recuperado é o tempo perdido sentindo-se vazio. Renato sorriu, grato pela franqueza. Obrigado, Severino. De verdade. Quando o motorista saiu, Renato permaneceu contemplando a proposta por longos minutos antes de tomar sua decisão. Na semana seguinte, Ana e Camila encontraram-se para um café após o expediente. O que começara como uma conversa sobre Juliana expandiu-se para temas mais pessoais. Ana descobriu que Camila era divorciada, amante de literatura brasileira e voluntária aos finais de semana em um projeto de alfabetização na periferia. Camila, por sua vez, aprendeu sobre os desafios de Ana como mãe solo, enfermeira de plantões exaustivos e filha de uma mãe tradicionalista que nunca aprovara suas escolhas. Minha mãe, Dona Teresa, acha que eu deveria ter engolido o orgulho e aceitado voltar com Marcos mesmo depois de todas as traições. Desabafou Ana, mexendo distraidamente seu café. Para ela, uma família de verdade precisa de um pai, não importa o custo. E o que você acha? Perguntou Camila. Que uma família é feita de amor e respeito, não de certidão de casamento, respondeu Ana firmemente. Mas às vezes me pergunto se estou privando Juliana de algo essencial. Pelo que vejo, você está oferecendo a ela o mais importante: segurança emocional e bons exemplos. Camila fez uma pausa. E agora ela tem o Renato também. Ana sorriu timidamente. É estranho como ele se encaixou na nossa rotina tão naturalmente. Juliana o adora. E você? Indagou Camila, observando atentamente a reação da amiga. Ana corou levemente. Ele é diferente de qualquer homem que conheci. Não tenta impressionar, não faz joguinhos, só está presente. Parece especial. É complicado, suspirou Ana. Somos de mundos diferentes. Ele dirige uma empresa bilionária. Eu sou enfermeira em um hospital público. Ele mora nos Jardins, nós em um apartamento pequeno em Itaquera. O amor não costuma respeitar essas divisões, observou Camila suavemente. Amor? Ana quase engasgou com o café. Não, não é isso. Estamos apenas construindo uma amizade por causa de Juliana. Camila sorriu, decidindo não pressionar mais o assunto. Claro, apenas amizade. Enquanto isso, no apartamento de Renato, no bairro dos Jardins, ele e Juliana finalizavam um projeto de ciências sobre sistema solar. A mesa de jantar elegante estava coberta por tintas, isopor e glitter, uma visão que teria horrorizado Elisa, sempre preocupada com a organização impecável da casa. Netuno precisa ser mais azul, insistia Juliana, misturando tintas na paleta. É o planeta mais azul de todos. Você é a especialista, riu Renato, observando a concentração da menina. Onde aprendeu tanto sobre astronomia? Num livro que a Camila me emprestou. Ela tem uma biblioteca incrível na sala dela. Quando crescer, quero ser astrônoma e descobrir um planeta novo. Vou chamá-lo de Juliana 2.0, declarou com seriedade. Renato riu, maravilhado com a imaginação e determinação da criança. Tenho certeza que você conseguirá. Tio Renato, Juliana o encarou subitamente, o pincel suspenso no ar. Você vai ficar com a gente para sempre? A pergunta pegou Renato desprevenido. Por que está perguntando isso, Ju? Porque meu pai verdadeiro sempre vai embora. Ele promete voltar, mas demora muito. E quando volta, logo vai embora de novo. Ela baixou os olhos para o planeta que pintava. Não quero que você vá embora também. Renato sentiu um nó na garganta. Colocou o pincel na mesa e ajoelhou-se para ficar na altura dos olhos da menina. Juliana, não posso prometer para sempre, porque a vida é imprevisível, mas posso prometer que, enquanto depender de mim, estarei presente na sua vida. E se algum dia precisar me afastar, conversarei com você antes, explicando os motivos. Combinado? Os olhos da menina brilharam com lágrimas contidas, mas ela sorriu
e estendeu o dedo mindinho. Promessa de mindinho? Promessa de mindinho, confirmou ele, entrelaçando seu dedo ao dela no gesto solene que Juliana havia lhe ensinado semanas antes. A promessa mais sagrada que existe, segundo ela. Naquela noite, após levar Juliana de volta para casa, Renato ligou para o presidente do conselho da Meireles Tech. Alberto, é Renato. Sobre a proposta de Lisboa, agradeço a confiança, mas vou declinar. Meu lugar é aqui, em São Paulo. A paz que se instalara na vida de Ana, Juliana e Renato foi abruptamente interrompida numa quarta-feira chuvosa de setembro. Ana estava no hospital, finalizando a transferência de um paciente, quando seu celular vibrou insistentemente. Era a escola de Juliana. Senhora Silva, aqui é Margarida, da secretaria da escola. Precisamos que a senhora venha imediatamente. Houve um incidente com Juliana. O coração de Ana acelerou. Ela está machucada? Não, fisicamente está bem. Mas houve uma alteração emocional grave. Ela está na sala da orientadora agora. Estou no meio de um plantão. Posso pedir para o senhor Renato Meireles ir? Ele está na lista de contatos autorizados. Na verdade, a voz de Margarida hesitou. O problema tem relação com o senhor Meireles. Seria melhor a senhora vir pessoalmente. Confusa e preocupada, Ana conseguiu liberação de emergência e chegou à escola 20 minutos depois, ainda vestindo o uniforme do hospital. Encontrou Juliana sentada na sala da orientadora pedagógica, olhos vermelhos de tanto chorar, um desenho amassado nas mãos. Juliana, o que aconteceu? Ana ajoelhou-se diante da filha. A menina ergueu os olhos marejados. O Lucas disse que o tio Renato não é meu pai de verdade, que ele está só fingindo porque tem pena de mim. Ana lançou um olhar questionador para a orientadora, Sandra, que explicou. Houve uma discussão durante o recreio. Aparentemente, Lucas viu uma foto de Juliana com o senhor Meireles no Instagram e fez alguns comentários. Juliana reagiu intensamente. Ela bateu no garoto, completou Margarida, que acabara de entrar na sala. Eu não bati, só empurrei, protestou Juliana. Ele disse que o tio Renato só brinca comigo porque sou um projeto de caridade, igual aquelas crianças da África que aparecem na TV. Ana sentiu uma onda de raiva e proteção. Onde está esse menino? Quero falar com os pais dele. Já resolvemos essa parte, assegurou Sandra. Os pais de Lucas foram chamados e ele foi advertido pela fala preconceituosa. Mas, Ana, precisamos conversar sobre a situação emocional da Juliana. Ela tem se apegado muito ao senhor Meireles e qualquer instabilidade nessa relação pode afetar seu desenvolvimento. Ana assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Entendo. Vamos conversar sobre isso em casa, Ju. No caminho para casa, Juliana permaneceu calada, agarrada ao desenho amassado. Só quando chegaram ao apartamento, ela finalmente falou. Mãe, por que o meu pai verdadeiro não me ama como o tio Renato? A pergunta atingiu Ana como um soco. Ju, não é questão de amar mais ou menos. Seu pai tem dificuldades para demonstrar afeto, para estar presente. Ele nem lembra do meu aniversário. Juliana desdobrou o desenho amassado. Uma família desenhada com canetinhas coloridas. Ela, Ana e Renato de mãos dadas. O tio Renato vai ser meu pai para sempre? Ana sentou-se ao lado da filha, escolhendo as palavras cuidadosamente. Não posso prometer isso, querida. O que temos com Renato é especial, mas também é novo. Precisamos deixar o tempo mostrar o caminho. Naquela noite, após Juliana dormir, Ana ligou para Renato. Tivemos um dia difícil, relatou, explicando o incidente na escola. Estou preocupada com o nível de apego dela a você. Se um dia você decidir seguir em frente... Ana, interrompeu Renato firmemente. Não estou indo a lugar nenhum. Recusei uma promoção para Lisboa justamente para continuar aqui com vocês. Ana ficou em silêncio, assimilando a revelação. Você recusou uma oportunidade internacional por nossa causa? Por minha causa também, admitiu ele. Encontrei algo aqui que nenhum cargo no exterior poderia me dar. A conversa foi interrompida por uma chamada na outra linha. Ana verificou o número e seu sangue gelou. Renato, preciso atender. É o Marcos, pai da Juliana. Ele nunca liga a essa hora. Claro, falamos amanhã. Ana atendeu a segunda chamada, apreensiva. Alô? Ana?
É o Marcos. Precisamos conversar. A voz do ex-marido soava tensa, agressiva. Quem é esse cara que está se passando por pai da minha filha? Vi as fotos no Instagram da sua amiga professora. Que palhaçada é essa? O estômago de Ana afundou. Camila havia publicado fotos do último passeio ao parque. Renato empurrando Juliana no balanço, os dois rindo abertamente. A legenda dizia: vínculo especial. Paternidade não se define por DNA, mas por presença. Era pai do peito. Marcos, acalme-se. Não é nada disso que você está pensando. Não me diga para me acalmar. Minha filha está chamando outro homem de pai e você permite isso? Quem é esse cara? É apenas um amigo que tem sido presente na vida dela, coisa que você não tem sido. Ana não conseguiu conter a amargura na voz. Ah, então é assim? Olha só, estou voltando para São Paulo semana que vem. Meu trabalho no Rio acabou, consegui um emprego fixo lá no Itaim e quero retomar meu papel na vida da Juliana. Ana sentiu um calafrio. Em mais de um ano, Marcos aparecera apenas 2 vezes, no aniversário de Juliana e no Natal, ambas as visitas durando menos de 2 horas. Nunca pagara pensão regularmente, sempre com a desculpa de estar temporariamente sem grana. Que bom que você quer se aproximar da sua filha, Marcos. Juliana sentirá muito prazer em ter mais contato com você. Ana tentou manter a voz controlada, profissional. Não é só isso, Ana. Estou pensando em pedir a guarda compartilhada, talvez até a guarda completa. O quê? Ana quase gritou. Você praticamente abandonou sua filha por mais de 1 ano e agora quer a guarda? Baseado em quê? Baseado no fato de que você está deixando um estranho rico se passar por pai dela. Já pesquisei sobre esse tal Renato Meireles. O cara é bilionário, CEO daquela empresa de tecnologia. O que ele quer com uma menina de 9 anos? Já pensou nisso? E você deixando ele se aproximar? Isso é negligência parental, Ana. Ana sentiu o sangue ferver. Não se atreva a questionar minha capacidade como mãe, Marcos. Você não tem ideia do que aconteceu na vida da Juliana enquanto esteve ausente. Renato tem sido uma presença positiva, respeitosa, confiável. Sei. E aposto que o dinheiro dele não tem nada a ver com você permitir essa aproximação, né? A insinuação cruel fez Ana perder o controle. Seu canalha, nunca em momento algum aceitei 1 centavo dele para nós. Diferente de você, que deveria pagar pensão e nunca paga. Vamos ver o que o juiz acha disso tudo. Meu advogado vai entrar em contato. A ligação foi encerrada abruptamente. Ana desabou no sofá, trêmula. O pânico se espalhou como uma onda gelada. Marcos era manipulador, charmoso quando queria, e agora tinha um emprego estável. Um argumento forte a seu favor num tribunal. Enquanto ela... O que tinha? Plantões exaustivos, um apartamento pequeno e um relacionamento não convencional com um homem que acabara de conhecer. Sem pensar 2 vezes, ligou para Renato. Ele quer tirar a Juliana de mim, disparou assim que ele atendeu, a voz embargada. Marcos vai pedir a guarda. Ele viu as fotos, pesquisou sobre você, está fazendo insinuações horríveis. Ana, respire fundo. A voz de Renato era um porto seguro na tempestade. Ele não vai conseguir. Você é uma mãe exemplar. Mas ele tem argumentos. Vai dizer que deixei um estranho se aproximar da filha dele. Vai questionar minhas intenções, vai... Ana, escute. Conheço os melhores advogados do país. Vamos enfrentar isso juntos, ok? Ele não vai tirar Juliana de você. Na manhã seguinte, enquanto Ana estava no hospital, Renato a encontrou na cafeteria durante seu intervalo. Acompanhado por uma mulher elegante de meia-idade, apresentou-a. Ana, esta é a doutora Patrícia Vasconcelos, a melhor advogada de direito familiar que conheço. A advogada estendeu a mão com um sorriso compreensivo. Renato me explicou a situação. Podemos conversar agora? Durante a hora seguinte, doutora Patrícia fez perguntas detalhadas sobre o histórico de Marcos como pai, registros de pagamento de pensão, visitas documentadas e relacionamento com Juliana. Tomou notas meticulosas e finalmente explicou. Ana, com base no que você me contou, Marcos tem um caso fraco. A justiça prioriza a estabilidade da criança e valoriza a continuidade dos cuidados. Você tem sido a cuidadora principal, consistente e presente. Isso pesa muito. Mas e quanto a Renato? Marcos vai usar nossa amizade contra mim.
A presença de uma figura masculina positiva na vida de Juliana, especialmente uma que respeita os limites estabelecidos por você, é um fator favorável, não negativo. O que precisamos fazer é documentar adequadamente tudo: o histórico de ausências de Marcos, os atrasos na pensão e também o desenvolvimento positivo de Juliana. Ana sentiu uma centelha de esperança. Então temos chances. Mais que chances. Temos um caso sólido. Mas precisamos nos preparar para um processo potencialmente desgastante. Marcos pode tentar jogar sujo. Nas semanas seguintes, enquanto aguardavam o contato formal do advogado de Marcos, Renato, Ana e doutora Patrícia reuniram documentação. Registros escolares mostrando o progresso de Juliana, declarações dos professores, comprovantes de depósitos irregulares da pensão, mensagens de texto em que Marcos cancelava visitas de última hora. Apesar dos esforços para proteger Juliana, a menina percebeu que algo estava errado. Os adultos conversavam em sussurros, trocavam olhares preocupados, mudavam de assunto quando ela entrava na sala. Uma noite, após Renato sair, Juliana confrontou a mãe. É por causa do papai Marcos, não é? Ele está bravo porque o tio Renato brinca comigo. Ana sentou-se ao lado da filha. Surpresa. Como você sabe disso, Ju? Ouvi você falando no telefone com a tia Camila. E a vovó Teresa ligou ontem, dizendo que o papai Marcos tinha direitos. Juliana encarou a mãe com olhos assustados. Ele vai me levar embora? Não, meu amor, claro que não. Ana abraçou a filha apertado. Ninguém vai separá-la de mim. E do tio Renato? Vamos continuar sendo uma família. Ana hesitou, incerta sobre como responder. Juliana, família é quem cuida, quem ama, quem está presente. Independentemente do que aconteça com processos jurídicos ou outras complicações, você nunca estará sozinha. Nunca mais estará. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Juliana teve um pesadelo tão intenso que acordou gritando. Sonhara que estava sendo levada para longe, enquanto via sua mãe e Renato ficando cada vez menores na distância. Os pesadelos de Juliana tornaram-se frequentes. 3 ou 4 vezes por semana, Ana acordava com os gritos da filha e corria para acalmá-la. Sempre o mesmo tema: separação, abandono, solidão. A situação preocupava tanto Ana que ela pediu orientação à psicóloga da escola. É uma resposta natural à ameaça de instabilidade, explicou a profissional. Juliana está manifestando seus medos através dos sonhos. O importante agora é reforçar sua segurança emocional. Seguindo as recomendações, Ana, Renato e Camila criaram um ritual para ajudar Juliana a expressar suas emoções. Aos domingos à tarde, os 4 se reuniam para sessões de sentimentos, atividades lúdicas como pintura, modelagem com argila e criação de histórias, que permitiam à menina processar seus medos em ambiente seguro. Foi durante uma dessas sessões que algo inesperado aconteceu. Enquanto moldavam personagens em argila, Juliana criou uma figura feminina com cabelos cacheados como os seus. Esta é a Laura, apresentou ela. Ela é nova na minha sala. Laura é sua amiga? Perguntou Renato, modelando o que parecia ser uma versão desajeitada de um cachorro. Mais ou menos. Ela não fala muito. Fica sempre sozinha no recreio. Juliana trabalhou concentrada nos detalhes do vestido da boneca. Acho que ela é triste por dentro. Por que pensa isso? Indagou Ana, curiosa. Porque ela olha para o chão quando anda, como se tivesse um segredo pesado. E nunca sorri de verdade, só com a boca, não com os olhos. Juliana demonstrou, forçando um sorriso sem alegria. Igual eu ficava antes do tio Renato aparecer. Os 3 adultos trocaram olhares surpresos com a percepção aguçada da menina. Você já tentou conversar com ela? Sugeriu Camila. Sim, mas ela só responde sim ou não. Acho que tem medo. Juliana parou subitamente de modelar. Posso contar uma coisa para vocês? Promete não ficar brava, mãe? Prometo, respondeu Ana, intrigada. Ontem, no recreio, vi a Laura chorando escondida atrás da árvore grande. Fui lá e perguntei o que tinha acontecido. Ela disse que o pai dela foi embora para outro país e nunca mais voltou. Nem liga para ela no aniversário. Isso é muito triste, comentou Renato gentilmente. Eu contei para ela sobre você. Juliana olhou para Renato.
Como você apareceu naquela noite do baile quando eu estava chorando, e agora é como meu pai. Disse que às vezes a gente encontra uma família nova quando menos espera. Ana sentiu os olhos marejarem com a sabedoria simples da filha. Camila sorriu, orgulhosa da evolução emocional de sua aluna. E o que Laura achou disso? Perguntou Renato, visivelmente emocionado. Ela parou de chorar e perguntou se era verdade mesmo. Eu disse que sim e mostrei a foto da gente no parque que tenho na minha mochila. Juliana sorriu. Depois disso, ela me mostrou o desenho que fez para o Dia dos Pais. Era ela sozinha, olhando para o céu. Disse que ia guardar para quando encontrasse um pai novo como eu encontrei. Naquela noite, após Juliana dormir, os 3 adultos conversaram na pequena cozinha do apartamento. É incrível como ela está processando tudo isso, comentou Camila, segurando uma xícara de chá, transformando sua própria experiência em empatia pelos outros. Ela sempre teve essa sensibilidade. Ana sorriu com orgulho, mas agora parece mais confiante em usá-la. Renato observava as 2 mulheres contemplativo. Sabem o que mais me impressiona? Como ela não vê sua situação como uma tragédia, mas como uma história de esperança. Às vezes a gente encontra uma família nova quando menos espera. Queria ter essa sabedoria aos 9 anos, ou mesmo aos 45. A conversa foi interrompida pela campainha. Ana franziu o senho, checando o relógio. Quase 10 da noite, tarde para visitas. Quem será? Dirigiu-se à porta e espiou pelo olho mágico. Seu rosto empalideceu. É minha mãe. Abriu a porta para revelar Dona Teresa, uma senhora de 65 anos, cabelos grisalhos impecavelmente tingidos de castanho, postura ereta e expressão severa. Carregava uma mala pequena e uma bolsa. Mãe, o que faz aqui? Por que não avisou que viria de Ribeirão Preto? Precisava ver com meus próprios olhos o que está acontecendo, respondeu Teresa, entrando no apartamento. Seus olhos se estreitaram ao ver Renato e Camila sentados à mesa da cozinha. Vejo que interrompi uma reunião. Não interrompeu nada, apressou-se Ana. Mãe, estes são Camila, professora da Juliana, e Renato, um amigo. Teresa cumprimentou Camila com um aceno breve, mas encarou Renato dos pés à cabeça. O famoso empresário que está brincando de família com minha filha e minha neta. Mãe, Ana exclamou mortificada. Renato levantou-se, estendendo a mão educadamente. É um prazer conhecê-la, Dona Teresa. Juliana fala muito da senhora. Teresa ignorou a mão estendida. Marcos me ligou, contou tudo. Como um estranho está se passando por pai da minha neta, como vocês 3 formaram uma espécie de arranjo moderno. Seu tom deixava claro o que pensava daquilo. Camila percebeu a tensão crescente. Acho melhor eu ir. Já está tarde. Levantou-se, abraçou Ana rapidamente e saiu após despedir-se formalmente de Teresa. Eu também deveria ir, Renato começou, mas Ana segurou seu braço. Não, por favor, fique. Precisamos esclarecer isso de uma vez. Virou-se para a mãe. Renato não é um estranho, mãe. É alguém que tem sido uma presença constante e positiva na vida da Juliana. Por quanto tempo? 6 meses? 1 ano? E depois? Quando ele se cansar de brincar de paizinho com uma menina que não é dele? Teresa colocou a bolsa sobre a mesa com força. Você realmente acha que um homem da posição dele tem interesse genuíno em formar família com uma enfermeira de hospital público e sua filha? Acorda, Ana. A senhora não sabe do que está falando, Ana respondeu, tentando controlar a voz para não acordar Juliana. Renato tem sido mais presente na vida dela do que o próprio pai biológico. E você acha que isso dá a ele algum direito? Marcos é o pai dela, tem direitos legais, e agora ele quer retomar seu papel como deve ser. Depois de mais de 1 ano praticamente ausente, Ana riu amargamente. Por favor, mãe, você sabe como Marcos é. Se está interessado em Juliana agora, é só porque se sentiu ameaçado por outro homem. Teresa respirou fundo, tentando se acalmar. Ana, você está colocando Juliana em uma situação complicada. Essa ligação rápida demais com um homem que acabou de conhecer. Pense no que isso ensina a ela sobre relacionamentos. Ensina que relacionamentos saudáveis são baseados em respeito e presença, não em DNA, respondeu Ana firmemente. A discussão continuou por mais meia hora, com Teresa expressando suas preocupações sobre a rapidez da conexão entre Renato e a família,
sobre o que os vizinhos pensariam, sobre como isso afetaria o caso de custódia. Renato permaneceu em silêncio respeitoso, intervindo apenas quando diretamente questionado. Finalmente, exausta, Teresa aceitou se instalar no sofá-cama da sala para passar a noite. Renato despediu-se discretamente, prometendo ligar no dia seguinte. Nos dias que se seguiram, a presença de Teresa trouxe uma nova dinâmica à casa. Apesar das críticas iniciais, ela observava atentamente as interações entre Renato e Juliana durante suas visitas. Via como ele chegava sempre pontualmente, como ouvia atentamente as histórias intermináveis da neta sobre a escola, como a ajudava pacientemente com as lições sem fazer o trabalho por ela. Uma tarde, enquanto Ana estava no hospital e Renato levara Juliana para comprar material para outro projeto de ciências, Teresa organizava a pequena despensa da filha. Encontrou um caderno escondido atrás das latas de feijão, o diário de Ana. Hesitou por um momento antes de ceder à tentação. As páginas revelavam os sentimentos mais profundos de sua filha. O medo de perder Juliana para Marcos, a gratidão por Renato ter entrado em suas vidas, a confusão sobre seus próprios sentimentos pelo empresário, a insegurança sobre o futuro. Uma entrada em particular chamou sua atenção. Às vezes me pergunto se estou sendo egoísta ao deixar Renato se aproximar tanto. É bom para Juliana, sem dúvida. Mas e se ele perceber que não é isso que quer, que não está pronto para uma família instantânea? Não posso suportar a ideia de Juliana sofrer outro abandono. E para ser sincera, não sei se eu mesma suportaria perdê-lo agora. Quando ele nos leva ao parque no domingo, quando jantamos juntos à noite, quando rimos das piadas bobas de Juliana, sinto como se finalmente tivéssemos encontrado nosso lugar seguro. É assustador depender tanto de alguém em tão pouco tempo. Teresa fechou o diário sentindo-se invasora e simultaneamente tocada pela vulnerabilidade da filha. Devolveu o caderno ao esconderijo e sentou-se no sofá refletindo. Quando Ana chegou do hospital horas depois, encontrou a mãe sozinha na sala, com uma expressão pensativa e incomum. Aconteceu alguma coisa, mãe? Teresa hesitou antes de responder. Sente-se, Ana. Preciso te contar algo que nunca contei. Intrigada, Ana obedeceu. Você sempre achou que seu pai me abandonou quando você tinha 2 anos, que ele simplesmente foi embora sem olhar para trás. E não foi isso que aconteceu? Ana franziu o senho, confusa. Não exatamente. Teresa suspirou profundamente. Roberto não era seu pai biológico. Seu verdadeiro pai foi um homem que conheci antes, Augusto. Ele me deixou grávida e desapareceu quando soube. Roberto me conheceu já esperando você. E mesmo assim quis casar comigo. Me aceitou. Aceitou você. Deu seu sobrenome. Ana empalideceu, chocada com a revelação. Por que nunca me contou isso? Porque doía muito lembrar. Roberto foi embora quando percebeu que nunca conseguiria me fazer esquecer Augusto. Eu o comparava constantemente, sem perceber. Esperava que ele fosse perfeito para compensar o abandono que sofri. Teresa enxugou uma lágrima furtiva. E assim perdi o homem que realmente me amava, a mim e a você. Ana tentava processar a revelação bombástica. Mãe, por que está me contando isso agora? Porque só agora entendi que minha resistência a Renato não tem nada a ver com ele. Tem a ver com meu próprio medo, minha própria experiência. Teresa segurou as mãos da filha. Não cometa meu erro, Ana. Não deixe o medo do passado sabotarem sua chance de felicidade. Naquela noite, quando Renato trouxe Juliana de volta, Teresa o recebeu com um sorriso tímido e o convidou para jantar. Durante a refeição simples, observou como ele se encaixava naturalmente na dinâmica familiar, ajudando a servir, elogiando sinceramente a comida, interagindo com Juliana e Ana sem invadir o espaço delas. Antes de ir embora, enquanto Ana colocava Juliana para dormir, Teresa aproximou-se de Renato na varanda pequena do apartamento. Juliana me contou como vocês se conheceram, no baile. Renato assentiu, preparando-se para mais um confronto. Foi um gesto bonito, surpreendeu-o Teresa. Genuíno. Obrigado, respondeu ele cauteloso. Só quero que entenda uma coisa, continuou a senhora, olhando-o nos olhos. Aquela menina já sofreu um abandono, não pode sofrer outro. Não pretendo ir a lugar nenhum, dona Teresa. Intenções mudam, sentimentos mudam.
Ela suspirou. Só quero ter certeza de que você entende a responsabilidade que assumiu ao entrar na vida delas. Renato refletiu antes de responder. Sei que pareço um intruso nessa família já formada, mas encontrei algo com Juliana e Ana que pensei ter perdido para sempre. Um propósito além do trabalho, uma conexão genuína. Não estou aqui por caridade ou passatempo. Estou aqui porque, pela primeira vez desde que perdi minha esposa, sinto que pertenço a algum lugar. Teresa estudou o homem à sua frente por longos segundos antes de assentir levemente. Acredito em você, mas estarei observando. Não esperaria menos, sorriu Renato. O dia da audiência preliminar chegou com uma manhã de chuva fina em São Paulo. Ana acordou antes do despertador, após uma noite de sono inquieto. Observou Juliana dormindo profundamente, abraçada ao senhor Bigodes, alheia ao drama que se desenrolaria em algumas horas. Tudo vai ficar bem, sussurrou, mais para si mesma do que para a filha adormecida. Na cozinha encontrou Teresa já preparando café. A relação entre elas havia melhorado significativamente nas últimas semanas, desde a revelação surpreendente sobre o passado. Você precisa comer algo, insistiu Teresa, colocando uma xícara fumegante na frente da filha. Não pode enfrentar o Marcos de estômago vazio. Ana sorriu fracamente. Não consigo engolir nada, mãe. O interfone tocou às 8 em ponto. Era Renato, pontual como sempre, acompanhado pela doutora Patrícia. Ambos vestiam ternos formais, ele azul marinho, ela cinza chumbo, projetando uma imagem de profissionalismo e seriedade. Está preparada? Perguntou Renato suavemente, segurando as mãos de Ana. Não, admitiu ela. Mas vamos enfrentar isso juntos. Juliana ainda dormia quando saíram. Teresa ficaria com ela, explicando que a mãe precisara resolver assuntos de adultos no tribunal. O Fórum Central João Mendes, no centro de São Paulo, era um edifício imponente que intimidava Ana. Na entrada, ela avistou Marcos pela primeira vez em meses. Estava bem vestido, cabelo cortado recentemente, barba aparada, acompanhado por um homem de meia-idade com pasta de couro, seu advogado, presumivelmente. Marcos olhou diretamente para Ana, depois para Renato ao lado dela, e seu semblante endureceu. Ana sentiu Renato segurar sua mão discretamente, transmitindo apoio. Aquele é o pai biológico? Sussurrou doutora Patrícia. Sim, confirmou Ana. Fique tranquila. Mantenha-se centrada e responda apenas o que for perguntado, sem emoções excessivas. A sala de audiências era menor do que Ana imaginara, com um clima austero. O juiz, Dr. Maurício Peixoto, era um homem de aproximadamente 60 anos, expressão neutra e olhar atento. Após as apresentações formais, o juiz permitiu que ambas as partes expusessem seus casos. O advogado de Marcos, Dr. Ronaldo, começou. Meritíssimo, meu cliente busca a guarda compartilhada de sua filha, Juliana Ribeiro da Silva, de 9 anos. O senhor Marcos Santos é pai presente e amoroso, que só esteve temporariamente afastado devido a compromissos profissionais. Agora, com situação estável em São Paulo, deseja retomar seu papel na vida da filha, direito que lhe é garantido por lei. Contudo, descobriu recentemente que sua ex-esposa permitiu que um homem estranho, sem qualquer vínculo familiar, assumisse papel paterno na vida da criança, causando confusão emocional e psicológica. Temos aqui, ele ergueu algumas fotos impressas, evidências de que este homem, senhor Renato Meireles, tem sido apresentado como o pai da menina, usurpando o lugar que pertence legitimamente ao meu cliente. Ana sentiu o sangue ferver com a distorção dos fatos, mas doutora Patrícia tocou levemente seu braço, sinalizando calma. Quando chegou sua vez, a advogada levantou-se com elegância estudada. Meritíssimo, os fatos são consideravelmente diferentes do que foi apresentado. O senhor Marcos Santos não manteve contato regular com a filha no último ano e meio. Visitou-a apenas 2 vezes nesse período, no aniversário dela e no Natal, totalizando menos de 4 horas de convivência. Não participou de nenhuma atividade escolar, consulta médica ou evento importante na vida da criança. Quanto aos pagamentos de pensão alimentícia, ela abriu uma pasta organizada. Temos aqui os comprovantes demonstrando que dos últimos 18 meses, o Sr. Santos efetuou pagamentos integrais apenas em 5 ocasiões,
parciais em 3, e deixou de pagar completamente em 10 meses. O juiz examinou os documentos com atenção, enquanto Marcos se remexia desconfortavelmente na cadeira. Quanto ao Sr. Renato Meireles, continuou doutora Patrícia, longe de ser um estranho, é amigo próximo da família, que conheceu Juliana em circunstâncias peculiares e estabeleceu com ela uma relação de amizade e mentoria, sempre com total conhecimento e consentimento da mãe, sempre dentro de limites apropriados. A presença dele na vida de Juliana tem contribuído positivamente para seu desenvolvimento acadêmico e emocional, como demonstram estes relatórios da escola. A audiência prosseguiu por mais 2 horas, com testemunhos de ambos os lados. Camila compareceu como testemunha de Ana, relatando a transformação positiva de Juliana nos últimos meses. Marcos trouxe um colega de trabalho, que atestou sua nova fase de responsabilidade e seu desejo de reconectar-se com a filha. Finalmente, o juiz solicitou uma conversa privada com Juliana, que foi trazida ao tribunal por Teresa. Ana sentiu o coração apertado ao ver a filha entrar na sala, vestindo seu melhor vestido e uma expressão solene, muito adulta para seus 9 anos. Voltaremos em 1 hora após eu conversar com a menina, anunciou o juiz. Enquanto aguardavam no corredor, Ana não conseguia ficar parada. Caminhava de um lado para outro, imaginando o que Juliana estaria dizendo, se estaria assustada, se entenderia a gravidade da situação. Ela vai se sair bem, assegurou Renato, oferecendo um copo de água. Juliana é inteligente e sincera. É exatamente isso que me preocupa, suspirou Ana. Ela é sincera demais. E está tão apegada a você. Do outro lado do corredor, Marcos observava a interação entre Ana e Renato com expressão sombria. Finalmente, aproximou-se deles. Então você é o cara rico que está tentando comprar minha família, disse diretamente a Renato. Marcos, não comece, advertiu Ana. Renato manteve a calma. Senhor Santos, entendo sua preocupação, mas não estou tentando substituí-lo ou comprar ninguém. Meu único interesse é o bem-estar de Juliana. Ah, claro, Marcos riu sarcasticamente. O bilionário altruísta que adota famílias carentes no tempo livre. Muito conveniente. Por que é tão difícil acreditar que alguém possa se importar genuinamente com sua filha? Rebateu Renato, ainda controlado, mas com firmeza crescente na voz. Talvez porque você mesmo nunca se importou o suficiente para estar presente? Marcos deu um passo à frente, agressivo. Você não sabe nada sobre mim ou minha relação com minha filha. Sei que você não conhece a comida favorita dela, que é estrogonofe com batata palha. Não sabe que ela tem medo de trovões e se esconde debaixo do cobertor quando chove forte. Não sabe que ela coleciona pedras coloridas que encontra no caminho da escola, ou que sonha em ser astrônoma para descobrir um planeta novo. Não sabe que quando ela está nervosa, torce uma mecha de cabelo no dedo indicador exatamente como a mãe faz. Marcos empalideceu, cada palavra de Renato evidenciando seu desconhecimento sobre a própria filha. Não preciso provar nada para você, murmurou, afastando-se rapidamente. 1 hora depois, todos foram chamados de volta à sala. Juliana já havia sido levada para casa por Teresa. O juiz mantinha a expressão neutra enquanto ajustava seus óculos. Após ouvir ambas as partes e conversar com a menor, chego a uma conclusão preliminar, anunciou o Dr. Maurício. A guarda de Juliana Ribeiro da Silva permanecerá com a mãe, Ana Ribeiro da Silva. O Sr. Marcos Santos terá direito a visitas supervisionadas quinzenais, inicialmente na presença da avó materna, Dona Teresa Ribeiro, até que se estabeleça uma rotina regular e confiável. Ana soltou o ar que nem percebera estar segurando. Marcos protestou imediatamente. Visitas supervisionadas? Ela é minha filha biológica. Senhor Santos, o juiz interrompeu com autoridade. Paternidade é muito mais que biologia. Durante nossa conversa, sua filha não conseguiu me dizer qual escola o senhor frequentou, qual seu prato favorito, ou o nome de seu melhor amigo de infância. Perguntas que ela respondeu prontamente sobre a mãe. Mais significativo ainda, quando perguntei sobre o Sr. Meireles, ela descreveu detalhadamente a rotina que estabeleceram, as conversas que tiveram, até mesmo os pesadelos que ele a ajudou a superar. O juiz ajustou os óculos antes de continuar. Não estou sugerindo que o senhor não ame sua filha. Acredito que sim.
Mas amor sem presença consistente não é suficiente para uma criança. Minha recomendação é que o senhor reconquiste a confiança de Juliana gradualmente, demonstrando compromisso genuíno, não através de litígio. Marcos olhou para seu advogado, que sussurrou algo em seu ouvido. Vamos recorrer, anunciou o Dr. Ronaldo. Meu cliente não aceita essa decisão. É seu direito, respondeu o juiz serenamente, mas sugiro fortemente que reflita sobre o que é melhor para Juliana. Não apenas o que é melhor para seu orgulho, Sr. Santos. Na saída do tribunal, enquanto Marcos conversava acaloradamente com seu advogado, Ana, Renato e doutora Patrícia comemoravam discretamente. Foi melhor do que esperávamos, comentou a advogada. O juiz claramente priorizou a estabilidade emocional de Juliana. E agora? Perguntou Ana, ainda processando o resultado. Eles provavelmente vão recorrer como ameaçaram. Mas a entrevista com Juliana foi um ponto decisivo a nosso favor. Precisamos mantê-la protegida desse processo tanto quanto possível. Ao chegarem ao apartamento, encontraram Juliana e Teresa jogando Uno na mesa da cozinha. A menina correu para abraçar a mãe assim que a viu. Mamãe, como foi? O juiz era legal? Ele gostou de mim? Ana abraçou a filha apertado. Foi tudo bem, meu amor. E sim, tenho certeza que ele adorou você. Contei para ele sobre o sistema solar que eu e o tio Renato fizemos. E também falei da Laura, minha amiga da escola. Ana trocou um olhar significativo com Renato. O que mais você contou para o juiz? Ele fez muitas perguntas sobre o papai Marcos. Perguntou se eu queria morar com ele. Juliana franziu o senho. Eu disse que não sei, porque quase não conheço ele direito. Aí o juiz perguntou quem eu achava que era meu pai de verdade. Ela olhou para Renato. Eu disse que pai de verdade é quem está sempre junto, não quem só aparece de vez em quando. As palavras simples e profundas da criança emocionaram a todos na sala. Renato abaixou-se para ficar na altura dos olhos dela. Juliana, você é a pessoa mais especial que já conheci. Sabia disso? Ela riu, jogando os braços ao redor do pescoço dele. Você também é especial, tio Renato. Você é meu pai do coração. 2 semanas depois, enquanto Ana e Renato preparavam Juliana para sua primeira visita supervisionada com Marcos, o telefone tocou. Era a doutora Patrícia. Ana, tenho novidades. O advogado do Sr. Santos entrou em contato. Eles estão desistindo do recurso. Como assim? Ana mal podia acreditar. Parece que Marcos reconsiderou a situação. Nas palavras dele, percebeu que a batalha judicial só traria mais sofrimento para todos, especialmente para Juliana. Ele aceitará as visitas supervisionadas e pagará a pensão regularmente daqui para frente. Após desligar, Ana relatou a novidade a Renato, que refletiu por alguns instantes. Sabe o que isso significa? Se ele realmente está comprometido com as visitas supervisionadas, podemos estabelecer uma rotina mais tranquila para Juliana. Talvez com o tempo ela possa ter um relacionamento saudável com ambas as figuras paternas em sua vida. Ana olhou para ele com admiração. A maioria dos homens faria de tudo para afastar o concorrente. Renato sorriu. Não é uma competição, Ana. É sobre o que é melhor para Juliana. Marcos cumpriu o combinado, comparecendo pontualmente para sua primeira visita supervisionada, trazendo um presente modesto, um livro sobre constelações, mostrando que havia prestado atenção no interesse da filha por astronomia. A interação foi inicialmente desconfortável, mas Teresa, em seu novo papel de mediadora, ajudou a criar um ambiente mais relaxado. Ao final da visita, surpreendentemente, Marcos pediu para conversar brevemente com Renato, que aguardava discretamente na cozinha. Olha, começou ele, visivelmente desconfortável. Ainda não gosto dessa situação. Ainda acho estranho outro homem ter uma relação tão próxima com minha filha. Compreensível, respondeu Renato neutramente, mas Marcos continuou. Vi como os olhos dela brilham quando fala de você. Das coisas que vocês fazem juntos, dos lugares que visitam. Ela nunca falou assim de mim, nem mesmo quando eu e Ana estávamos juntos. Ele respirou fundo, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. Então, obrigado por estar presente quando eu não estive. Renato, surpreso com o reconhecimento inesperado, estendeu a mão. Ela tem espaço no coração para todos que a amam genuinamente.
Marcos hesitou antes de aceitar o aperto de mão. Só me prometa uma coisa. Nunca a abandone como eu fiz. Isso, respondeu Renato com seriedade, é uma promessa que posso fazer sem hesitação. 3 meses após a audiência, a vida havia encontrado um novo ritmo. Marcos mantinha suas visitas quinzenais com Juliana, sempre supervisionadas por Teresa, que surpreendentemente desenvolvera um papel importante como mediadora entre os mundos da neta. Lentamente, um relacionamento genuíno começava a florescer entre pai biológico e filha. Um domingo ensolarado de primavera, Renato dirigia seu próprio carro, algo raro, já que normalmente Severino o levava a todos os lugares, com Ana no banco do passageiro e Juliana animadamente tagarelando no banco traseiro. Dirigiam-se ao Parque Ibirapuera para um evento especial, mantido em segredo por Renato. "Para onde estamos indo, afinal?" perguntou Ana pela 3ª vez, sorrindo intrigada. "É surpresa", insistiu Juliana, claramente cúmplice do mistério. "Não estrague, mãe." Renato sorriu, trocando um olhar conspiratório com a menina pelo retrovisor. Nas últimas semanas, os dois haviam passado várias tardes juntos, planejando algo que mantinham em segredo absoluto. Quando chegaram à entrada do parque, Ana notou uma faixa colorida. Primeiro baile beneficente Pais e Filhas, em memória de Elisa Meirelles. Renato... Ana virou-se para ele, compreendendo finalmente. "Depois daquele primeiro baile com Juliana", explicou ele, estacionando o carro, "percebi como muitas crianças não têm a oportunidade de compartilhar momentos assim com figuras paternas. Então, criei uma fundação em nome de Elisa para promover eventos que fortaleçam vínculos familiares. Foi ideia minha fazer aqui no parque, para todo mundo poder participar", acrescentou Juliana orgulhosamente. "Tio Renato queria fazer num salão chique, mas eu disse que tinha que ser num lugar onde todas as crianças pudessem ir." Ana olhou para os dois, emocionada com a sintonia entre eles. "Vocês são incríveis." O centro do parque havia sido transformado. Uma grande tenda branca abrigava uma pista de dança de madeira decorada com luzes coloridas e flores. Ao redor, barraquinhas ofereciam comidas, bebidas e atividades para crianças. Um palco pequeno exibia uma banda tocando músicas suaves. Famílias de todas as configurações possíveis circulavam pelo espaço. Pais biológicos, padrastos, tios, avós, todos acompanhados por meninas sorridentes em vestidos coloridos. "Dona Ana", uma voz familiar chamou. Era Laura, a amiga tímida de Juliana, acompanhada por uma mulher que parecia ser sua mãe. "Olha, vim dançar com meu avô." Ela apontou para um senhor idoso que conversava com outros adultos próximo à barraca de bebidas. "Que maravilha, Laura." Ana sorriu, notando como a menina parecia mais confiante, menos retraída. "Tudo graças a Juliana", explicou a mãe de Laura. "Depois que elas ficaram amigas, minha filha começou a falar mais, a se abrir. Até sugeriu convidar meu pai, o avô dela, para esse evento." Juliana, que se aproximara correndo, abraçou a amiga. "Vem, Laura, vamos mostrar a mesa de desenho para a sua mãe." As duas meninas saíram correndo, deixando os adultos para trás. "Seu marido parece um homem incrível", comentou a mãe de Laura, olhando na direção de Renato, que conversava com alguns organizadores do evento. Ana corou levemente. "Na verdade, nós não somos casados. Ele é..." Hesitou, sem saber como definir o relacionamento. "O pai da Juliana", completou a mulher sorrindo. "Pelo menos foi assim que minha filha o descreveu. O pai que o coração dela escolheu." Foram as palavras exatas. Mais tarde, quando o evento estava em pleno andamento, Renato subiu ao pequeno palco para um breve discurso. A música cessou e todos se viraram para ouvi-lo. "Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer pela presença de cada um de vocês neste evento, que significa tanto para mim." Sua voz estava firme, mas Ana podia detectar a emoção contida. "Há um ano, perdi minha esposa, Elisa, a mulher que foi minha parceira, amiga e conselheira por quase 2 décadas. Um silêncio respeitoso caiu sobre a multidão. "Durante meses vivi como um fantasma, apenas cumprindo obrigações sem realmente participar da vida. Até que, por um acaso, ou talvez não tão acaso assim, encontrei uma menina chorando sozinha na frente de uma escola, durante um baile de pais e filhas.
Juliana, ao lado de Ana, sorriu orgulhosamente. Aquela noite mudou minha vida. Me fez perceber que família não é apenas quem compartilha nosso sangue, mas quem escolhemos amar e proteger. Quem nos escolhe também. Renato fez uma pausa, procurando Ana e Juliana na multidão. Este evento beneficente, que pretendemos realizar anualmente, celebra todas as formas de paternidade, biológica ou não, todos os tipos de família, tradicional ou não. Aplausos espontâneos interromperam brevemente seu discurso. Hoje, continuou ele quando o silêncio retornou, quero homenagear duas pessoas especiais que me ensinaram o verdadeiro significado de família. Estendeu a mão na direção de Ana e Juliana. Ana e Juliana Silva, poderiam vir até aqui? Surpresas, mãe e filha se entreolharam antes de caminharem até o palco. Juliana subiu correndo os degraus enquanto Ana seguia mais hesitante. Estas duas mulheres extraordinárias, continuou Renato, quando elas se posicionaram ao seu lado, me deram uma segunda chance de viver, de amar, de pertencer. Por isso hoje, diante de todos vocês... Para espanto de Ana, Renato se ajoelhou, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Ana Ribeiro da Silva, você me daria a honra de se casar comigo, de construirmos juntos com Juliana a família que escolhemos? Lágrimas embaçaram a visão de Ana. À sua volta, centenas de pessoas aguardavam em silêncio, mas ela só conseguia ver o homem ajoelhado à sua frente e a filha que praticamente pulava de excitação ao seu lado. Sim, respondeu simplesmente, a voz embargada pela emoção. Sim, Renato. A multidão explodiu em aplausos enquanto Renato colocava um delicado anel de safira no dedo de Ana e se levantava para abraçá-la. Juliana se juntou ao abraço, pulando animadamente. Agora seremos uma família de verdade, exclamou a menina. 2 semanas antes do casamento, marcado para dezembro, uma carta registrada chegou ao apartamento de Ana. Era do advogado de Marcos, contendo um documento inesperado. A renúncia formal aos direitos paternos, possibilitando a adoção de Juliana por Renato. Ana ligou imediatamente para Marcos, confusa. Por que isso agora? Você tem visitado Juliana regularmente. Vocês estavam se aproximando. Um longo silêncio precedeu a resposta. Recebi uma proposta de trabalho em Portugal. Vou me mudar mês que vem. E vai abandonar sua filha de novo? A indignação era evidente na voz de Ana. Não, Ana. Dessa vez estou fazendo o que é melhor para ela. A voz de Marcos soava estranhamente madura, reflexiva. Nas últimas visitas, ficou claro que Juliana já tem um pai. Um que está presente diariamente, que conhece seus medos, suas alegrias, seus sonhos. Eu sou apenas um visitante na vida dela. Marcos, deixe-me terminar, por favor. Pensei muito sobre isso. Sei que Renato pode oferecer a ela estabilidade, amor consistente, oportunidades que eu nunca poderia. Mais importante, ele já conquistou o coração dela de um jeito que eu nunca consegui. Assinei a renúncia para que ele possa adotá-la legalmente, para que vocês 3 possam ser uma família oficial sem complicações. Ana ficou sem palavras, tocada pelo gesto inesperado. Só peço 2 coisas, continuou Marcos. Primeira, que me mandem fotos dela ocasionalmente, para que eu possa acompanhar seu crescimento de longe. Segunda, que expliquem a ela que não estou abandonando-a novamente, apenas abrindo espaço para que tenha a família que merece. Ana concordou, prometendo atender aos pedidos. Quando desligou, Juliana a observava da porta da cozinha. Era o papai Marcos? Perguntou a menina. Sim, querida. Ele mandou um presente de casamento para nós, algo muito especial. Ana se ajoelhou para ficar na altura dos olhos da filha. Ele assinou uns papéis para que o Renato possa se tornar seu pai legalmente. Você entende o que isso significa? Os olhos de Juliana se arregalaram. Que o tio Renato vai ser meu pai de papel também, não só de coração? Exatamente. Posso chamá-lo de pai agora, de verdade? Se você quiser, acho que ele ficaria muito feliz. Naquela noite, quando Renato chegou para o jantar, Juliana correu para recebê-lo na porta. Pai! Exclamou, jogando-se em seus braços. Mãe disse que agora você vai ser meu pai de verdade. Renato congelou por um instante, olhando para Ana por cima da cabeça da menina, perguntando silenciosamente se havia ouvido corretamente. Ao ver o aceno confirmativo de Ana,
Abraçou Juliana apertado, sem conseguir conter as lágrimas. Você pode me chamar do que quiser, Ju. De tio, de Renato, de pai. Pai é melhor, decidiu ela com simplicidade, porque é o que você é. O casamento aconteceu numa tarde de dezembro, no jardim da nova casa que haviam comprado juntos, uma residência aconchegante na Vila Mariana, nem tão simples quanto o apartamento de Ana, nem tão luxuosa quanto a cobertura de Renato nos jardins. Um lugar que representava o meio-termo que haviam encontrado em todos os aspectos da vida. A cerimônia foi íntima. Camila como madrinha de Ana, Severino como padrinho de Renato, Teresa radiante conduzindo a filha pelo jardim, Juliana como dama de honra, espalhando pétalas coloridas pelo caminho. Alguns colegas do hospital, amigos da empresa de Renato, professores da escola de Juliana. Até mesmo Marcos apareceu brevemente antes da partida para Portugal, trazendo um presente e desejando felicidades sinceras. Em vez de votos tradicionais, os três trocaram promessas familiares. Prometo cuidar de vocês duas todos os dias, construir memórias que durarão para sempre e agradecer diariamente por terem aparecido na minha vida naquela noite chuvosa, disse Renato, olhando para Ana e Juliana. Prometo construir um lar onde o amor seja a fundação mais forte, onde possamos crescer juntos. E lembrar sempre que a família não é um lugar, mas as pessoas que escolhemos, respondeu Ana emocionada. Prometo ser a melhor filha do mundo, declarou Juliana com seriedade cômica, arrancando risadas dos convidados, e ensinar meu pai a dançar melhor, porque ele ainda pisa nos meus pés quando dançamos valsa. A festa simples no jardim se estendeu até o anoitecer. Sob luzes de fada penduradas nas árvores, Renato dançou com sua nova filha, depois com sua esposa, finalmente com as duas juntas, em um abraço que simbolizava a união que haviam construído. Um ano depois nasceu Rafael, um bebê de bochechas rechonchudas e olhos escuros como os da mãe. Juliana, agora com 10 anos, assumiu o papel de irmã mais velha com orgulho e responsabilidade surpreendentes. Todas as manhãs, antes de ir para a escola, fazia questão de entrar no quarto do bebê para cantar uma canção de ninar invertida. Para dar bom dia, explicava ela. Certa manhã, Renato encontrou Ana observando emocionada, a filha cantando suavemente para o irmãozinho. Sabe o que ela disse ontem? Sussurrou Ana. Que o Rafael tem os seus olhos. Renato engoliu em seco, tocado pelo comentário. Mas meus olhos são azuis. Os dele são castanhos como os seus. Eu sei. Mas para ela vocês são conectados além da aparência física. É como ela enxerga a família que construímos. 2 anos depois, com Ana grávida novamente, a família compareceu ao festival de dança da escola, onde Juliana, agora pré-adolescente, participava do grupo de danças folclóricas brasileiras. Do lado de fora do auditório, um cartaz anunciava: 7 no baile anual beneficente Pais e Filhas, Fundação Elisa Meireles, lembrando como tudo começara. No palco, Juliana se movia com graça e confiança, sorrindo abertamente, ocasionalmente acenando para a primeira fila, onde seus pais, irmão e avó assistiam orgulhosos. Que diferença da menina chorosa e solitária de 3 anos atrás, pensou Renato. Após a apresentação, foram ao restaurante simples que havia se tornado tradição familiar para celebrações. Enquanto esperavam o pedido, Juliana folheava um álbum de fotos digital no tablet. Olha, pai, lembra dessa? Mostrou uma foto do primeiro baile, Renato em seu terno elegante, claramente deslocado entre os outros pais, dançando desajeitadamente, com uma Juliana radiante em seu vestido azul. Como poderia esquecer? Foi a noite que mudou nossas vidas, respondeu ele, passando o braço pelos ombros da filha. Engraçado como tudo mudou por causa daquele baile, refletiu Juliana. Se você não tivesse parado para falar comigo naquela noite... Mas parei, completou Renato. E essa foi a melhor decisão que já tomei. De volta à casa, enquanto Rafael dormia e Juliana terminava a lição de casa em seu quarto, Ana e Renato sentaram-se no balanço do jardim, contemplando o céu estrelado de São Paulo, algo raro, dada a poluição luminosa da